A própria internet agora está-me a dar dinheiro, que eu estou a acabar de construir a extensão da minha stand de automóvel. Eu vi. A própria internet está-me a dar condições, está-me a dar dinheiro para eu começar a vender. Daqui a alguns meses vou começar a vender carros a prestações e as pessoas vão levar o carro na primeira prestação. Só do TikTok, quanto é que tu já arrecadaste até o momento atual? Só do TikTok mais de 50 milhões de kwanzas, só no TikTok. Mas o TikTok em breve, essa é a maior plataforma comercial de tudo. O Instagram vai ficar no chinelo. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. Vamos começar mais um episódio. Hoje tenho o prazer novamente de falar com Ariclenes de Matos, ele que tem revolucionado a internet. Para você que tem ouvido este nome por ali, hoje vais ter o privilégio de aprender mais coisas com ele, porque hoje vamos falar como é que ele tem revolucionado, não é, os seus negócios, usando simplesmente o TikTok. Para quem não está de perto, hoje vai ter o prazer de poder conhecer um pouquinho e conhecer estratégias que levam a cabo para que você também possa usar o TikTok e fazer dele aquilo que o Ariclenes já faz. Então, é um prazer ter-te aqui novamente, depois de uma digressão aqui no Lubango, Na verdade não é só o TikTok, Instagram, a internet num todo, né? Porém, o TikTok como a base fundamental. Como é? Tá tudo bem? Eu tô fixe. Eu acho que é um prazer sempre ver a turma, né? O Yuri. O Yuri sempre fica no backstage. Para quem não conhece o Yuri, né? Eu acho que temos que colocar aqui uma câmera central para depois também tu começares a aparecer, né? Menino malandro. Ah? Menino malandro. Não, o Yuri é o tal. É o tal. Mas vamos lá. É bem vermelho. Não, mas depende, se calhar ele tá um pouquinho tímido. Ele é um jovem que não fala bastante, mas tem a sua peça fundamental. Vamos lá entrando no nosso tema em si, né, que vai poder ajudar bastante pessoas. Para ti que gostas de ver esses conteúdos, subscreve o nosso canal, vá também nas redes sociais do nosso convidado, subscreva e coloque comentário naqueles vídeos que ele tem postado. Hoje vamos falar de um tema que talvez possa te interessar e se tu estiveres interessado, fique sentado e aprenda mais com aquilo que tu poderás ganhar aqui. Uma questão bem simples é o que é que te motivou tu a usar o TikTok, né? Para começar a criar os teus conteúdos. Olha, isso é uma coisa que eu costumo dizer, ser divinal. Não foi nada premeditado, né? Na verdade eu quis sair do mundo físico, sair dos negócios físicos para um negócio digital. Ganhar dinheiro até a dormir, ok? Ganhar dinheiro até a dormir com cursos, e-books, tudo que você pode fazer na internet. Então eu escrevi o primeiro e-book, Gerando Riqueza, estudei todas as estratégias possíveis. Olha, eu decidi literalmente num mês como hoje, há um ano atrás. Eu só estou na internet há um ano. Eu só ganho dinheiro com a internet há um ano, literalmente. Estou a dizer ganhar dinheiro propriamente dito, porque com a Dematos Capital, nos outros negócios da higienização das viaturas, usávamos a internet, o WhatsApp, Facebook, enviar carros, fazer agendamentos, a gestão de tráfego pago para ter clientes para higienização, etc. Pronto, aquilo é outra coisa. Ganhar dinheiro propriamente com a internet, com marketing, afiliados, infoprodutos, etc. Estou há um ano que eu decidi dar cara. Meu primeiro vídeo, menos de um ano, meu primeiro vídeo foi postado a 28 de junho de 2024. Então eu comecei querendo ganhar dinheiro até a dormir. Escrevi um e-book, no início sonhei, vou vender isso,
a 2.750, vou vender para 1 milhão de pessoas. Se 1 milhão de pessoas comprarem esse e-book, eu tenho 2 bilhões 750 milhões de kwanzas. Tudo assim um sonho. Não sabia nada, até começar a levar chapada dos nossos internautas. E aí começar a me alinhar de verdade. Então começou assim, com a vontade de fazer dinheiro até dormir. Ok, mas agora, como é que funciona? Tu fazes alguma parceria com marcas no TikTok? Não. Com ninguém. Tu não trabalhas com nenhuma marca associado a nenhuma no marca. TikTok? Nada disso. Mas agora, quais são os produtos principais que tu criaste para comercializar nas redes sociais? 2 e-books, um curso e algumas mentorias e consultoria. Mas agora, tu, diante desse processo que tu no qual criaste, tu fizeste alguma parceria ou uma campanha mais lucrativa que tu desenvolveste para que isso atingisse no nível de sucesso que tu tens hoje? Parceria com terceiros? Sim. Ninguém. Tudo sozinho. Uau. Tudo sozinho. A parceria, se for contar para atingir o nível em que me encontro hoje, eu teria que ter solicitado alguma parceria lá atrás. E lá atrás não seria uma parceria, seria um pedido de ajuda. Entende? E eu não gosto de pedir ajuda. Eu prefiro, parafraseando a NGA, prefiro me ajudar e quando chegar as pessoas ser uma parceria. Aí sim, hoje em dia faz sentido. Se vier alguém ter comigo ou se eu for ter com alguém, já tenho condições de solicitar uma parceria, não um pedido de ajuda. Mas agora, tu já sofreste algum boicote quanto ao processo de criar, aparecer no TikTok? Tu já sentiste que um outro criador de conteúdo vem te fechando para que tu não ganhes aquela expansão ao longo do tempo? Não há capacidade para isso. Ninguém é dono da internet. Não há capacidade para isso. E seria muito notório. Eu sou muito frontal. Se eu encontrasse alguém que fizesse isso, se eu sentisse, essa pessoa seria bem exposta. Tá a ver? Não há boicote, não. Há tentativas pelos meus 1 milhão de haters que tenho, mas esses nos ajudam a ficar maiores, eles nem sabem. Mas assim, alguém em particular, um criador de conteúdo, não, é tudo boa gente, tudo família. Uau. Mas agora, como é que tu vês, né? O que é que te motivou assim na totalidade? Pô, da noite pro dia vou começar a fazer dinheiro. Tu disseste que tu precisas, né, de começar a ganhar mais e vais usar a internet para começar a usar esse mecanismo de expandir mais a tua informação. Mas o que é que tu começaste a ver logo do princípio, quando tu começaste a fazer o teu conteúdo inteligente, e o que é que vinha das pessoas em si? Eu comecei muito agressivo na internet. Eu gosto de ser que nem bomba e não uma bala. A bala faz um estrago único e a bomba faz um estrago absurdo. Eu comecei muito agressivo, chamei logo a atenção das pessoas e foi 50-50, tanto para o bem como para o mal. Tá a ver? O meu primeiro vídeo a viralizar, quem fez viralizar foram as pessoas que me estavam a chamar de burlador. Ok, percebes? Então, estas pessoas, os haters, os que não acreditam, os que para eles tudo é burla, esses são a base do início do meu sucesso na internet. O meu primeiro vídeo eu dizia que faço 1 milhão por semana e que ensinava as pessoas, que o meu e-book ensinava as pessoas a fazer 1 milhão por semana. E isso explodiu, tanto para o bem como para o mal. Uau. Mas agora, como é que funciona a tua rotina diária como um criador de conteúdo? Esta é a única parte em que eu vou contra aquilo que sei e aquilo que falo. Porque eu digo muito que devemos ter menos motivação e mais disciplina, mas eu próprio não aplico isso uma parte das vezes. Estou a ser honesto agora. A minha rotina, mano, eu acordo 8, 9, 10 horas. Vou para de Matos, para o escritório, vejo o que tem que ser feito. E naquele momento, durante o dia, vem uma inspiração ou outra de um vídeo e faço. Vejo alguma coisa que me inspira, vejo um negócio, vejo uma oportunidade de negócio,
que outros podem fazer, abro a câmera e faço. Consigo alguma coisa em particular, algo que funcionou, que deu certo, abro a câmera e faço. Tenho em mente algum treinamento, alguma formação, abro a câmera e faço. Não tenho um roteiro, não escrevo, não tenho nada delineado. Eu não gravo vídeos a pensar ou a contar com o chat GPT, tá a ver? É tudo muito natural. Mas quando não estou a fazer nada, eu não fico aí no feed a rolar. Até posso ficar no feed a rolar, mas o que me aparece só é motivação e aulas. Cortes de aula, cortes que vão me agregar. Só vai aparecer aí Pablo Marçal, Tiago Fins, vai me aparecer Pedro Sobral, vai me aparecer o Paulo Vieira, Ivan Maia, vão aparecer esses gajos, estás a ver? É que eu hoje lhes digo que não são ninguém. Tiago Fins não é ninguém. Estás a perceber? Nenhum deles conseguiu em um ano de internet desde que abriram a câmera pela primeira vez, e em menos de um ano, até nem um ano, são 11 meses, conseguir conquistar o que eu fiz, que eu conquistei. Mas, paradoxalmente, são tudo. Entende? Paradoxalmente são tudo. Me inspiraram. Pablo Marçal, uma das minhas maiores inspirações. Tiago Fins, uma das minhas maiores inspirações. Ou quando eu digo são, não são ninguém, não é desmerecer, é que o que eu bebi destas pessoas, certo? A experiência que eu bebi, os muitos anos de erro, porque eles, para começarem a ter sucesso, levaram muitos anos de internet, muitos anos a tentar, ok? O que eu bebi dos dois, eliminei os erros que eles cometeram e peguei só a parte boa, me deu um resultado em um ano. Eles, desde a primeira vez que abriram a câmera para fazer um vídeo, os primeiros 12 meses, ainda estavam nas mesmas condições. Estás a perceber? Ainda estavam nas mesmas condições. Só para você ter uma ideia do que eu me estou a referir, vou-te dizer, tudo o que eu vou falar agora eu consegui com internet. Esquece agora de Matos Capital, esquece tudo o que você sabe sobre Ari Clenes, sobre o negócio dos carros, sobre o negócio da higienização, esquece tudo isso. Só com dinheiro ganho na internet. Eu até tenho no meu Express alguns cartões que vão lá, vai vir escrito dinheiro do Instagram, dinheiro do TikTok. Tenho isso. No Expresso vem essa informação toda? Não, sim, você consegue abrir o teu Express, só que a tua rede aqui não ajuda. Consegues abrir o teu Express e nomear os cartões, por exemplo, o que é que está escrito aqui? Nomear os cartões, tipo, aqui assim, dinheiro ganho no TikTok, dinheiro ganho no Instagram. Cada conta bancária que tu tens, tu designas para uma determinada plataforma. Exatamente, de onde vem o dinheiro. Então... isso é uma estratégia inteligente e tu começas a ver como é que tu estás a ganhar. Então, tudo que eu vou dizer agora é dinheiro feito ou conquistas na internet em menos de um ano. Esquecendo tudo. O meu negócio dos carros, o meu negócio da higienização, a imobiliária, esquecendo tudo, absolutamente tudo. Comecei do zero com a internet a vender um e-book de 2.750 kwanzas. Um e-book. Quanto é que este e-book a venda te deu de retorno? Mais de 20 milhões de kwanzas. Uau. Mais de 20 milhões de kwanzas. Entre cubeta, coenha e venda direta. Mais de 20 milhões de kwanzas. Só o e-book, porque depois saiu de 2.750 para 5.500. E ficou aí. E ficou aí. Então tudo isso, manos, repito, esquecem a minha vida de empreendedor antes da internet. Desde o dia 27 de junho de 2024 para trás, de 27 de junho de 2024 para trás, esquece. De 28 de junho de 2024 para hoje, 25 de maio de 2025, eu, Ari Clenes, cresci em todas as minhas plataformas, mais de 120 mil seguidores, sem patrocínio, sem injeção em tráfego pago. Eu, Ari Clenes, comprei 2 casas, tornando uma mansão, 2 terrenos enormes, 4 viaturas medianas. Quando falo medianas é tipo Pajero, Ford, tá a perceber? Medianas, não é top de gama tipo um like a V8, não. V8 me dá outros negócios. Estou a falar de dinheiro combo do TikTok, do Insta. 4 viaturas medianas, tudo 4x4, não tem lá nenhum turismo. Não tem, né? Só não vamos falar de comprar pão. Tens o teu Kia, não? Tu tens um preto? Não, preto.
É um branco. Não, tu tens um executivo, aquele que vem parece uma asa por trás. Os Gênesis. Yeah. São 2 Gênesis. Mas não vieram com combo da internet. São outros deal, outros negócios atrás. Tu tens 2 daqueles? São 2. Um para mim e um para minha Maria de casa. Ok, muito bom. Eu e a minha Maria vê qual dos Gênesis anda mais. É por aí. Então, tudo isso, vou repetir. Mais de 120 mil seguidores em todas, juntando todas as minhas redes sociais. Em termos de conquistas, 2 casas enormes, 2 terrenos, 4 viaturas medianas, mas todas elas 4x4. Transformei a vida de mais de 1000 pessoas, tanto dos que compraram o meu e-book como os que fizeram parte. Dei 2 grandes eventos. Gerei aproximadamente 1000 postos de trabalho indiretos, ok? Girei em todas as televisões possíveis e imaginárias, Zap, Zimbo. Conheci você no primeiro podcast como convidado, hoje és meu amigo, estamos aqui de novo e falamos de tu para tu. Tá a perceber? Aquele episódio foi mal aí, tá? Girei em quase todos os podcasts, graças a Deus, em todo podcast que eu fui, teve uma grande audiência. Então, eu me refiro em menos de 1 ano de internet, conquistas físicas, conquistas psicológicas. A própria internet agora está-me a dar dinheiro, que eu estou a acabar de construir a extensão da minha stand de automóvel. Eu vi. A própria internet está-me a dar condições, está-me a dar dinheiro para eu começar a vender. Daqui a alguns meses vou começar a vender carros a prestações e as pessoas vão levar o carro na primeira prestação. Prestações? Exatamente. Você vai ter carro já, meu amigo. Seu próprio deal. Yuri. Eu acho que toda a audiência que está vendo aqui vai ser porque eu vi esse teu projeto da stand, porque eu vi, pô. Não, vamos, deixar claro. A stand sempre existiu. De Matos Capital, claro. O negócio inicial foi a stand de automóvel, compra e venda de viaturas. Até sofri aquela burla que me fez olhar para o mercado da higienização. Tu disseste que perdeste 65 milhões de kwanzas. Pô, sim. Como é que foi isto? Já não falamos naquele podcast, meu. Não. Eu acho que tu estavas a comprar algum carro na China ou qualquer coisa assim. Vários carros de China, não, no Dubai. Ok. Vários carros e a pessoa comeu. Mas a pessoa é estrangeira? Não, angolano mesmo. E nada se passou? Passou-se já, mas já são assuntos jurídicos que não podemos estar aqui a divulgar. Yeah. Tá a ver? Mas isso essa é a parte que me deixou mais forte, isso é para esquecer. Claro, porque depois da dívida tu começas a pensar como é que eu vou recuperar aquele valor para fazer crescer novamente. Mas eu já era uma pessoa com experiência de 65 milhões de kwanzas. Eu podia ter 500 mil na conta e você 5. Aqueles teus 5 sendo todo o dinheiro da tua vida que você juntou. E eu com 500 mil, eu ainda assim tinha mais dinheiro do que você pela experiência de trabalho com dinheiro. Claro. 65 milhões, alguém que já faz 65 milhões do Kwanza. Por mais que caia, 10, 15, 20, 30, 40 já não é nada. Claro. A partir de 66 pra cima, já é alguma coisa, entende? É por aí. Então, a própria internet está a dar condições financeiras agora de aumentar a extensão da stand e lhe tornar uma stand que vende carros por prestações, porque eu agora, além da de Matos Capital, a Ariclenes de Matos é uma marca, a Ariclenes de Matos é uma empresa, a de Matos Capital faz o kumbu dela isolado, eu faço o meu kumbu como Ariclenes de Matos, percebe? Então, como Ariclenes de Matos, além de eu fazer o meu kumbu na internet, a minha forma de agradecer às pessoas, a audiência que está a dar esse crescimento todo, é contribuir diretamente, ok? Ele só ensina, dá formações, dá palestras, tem o projeto para a criação de 2.000 postos de trabalho com o monopólio da higienização, formar empresas, fornecer equipamentos, etc. Ok, tem isso, mas isso depende muito também depois dos esforços das próprias pessoas fazerem dar certo. Mas agora, carro a prestações e você leva na primeira, não existe, eu estou a ajudar diretamente. Isto é uma nova iniciativa? Isso é nova. Mas quantas prestações? 24? Depende, isso vai depender muito. Você é um gajo duro do jeito que é, eu te conheço, o salário que você recebe é bom, percebes? Então, a ti eu consigo fazer, vais dar uma entrada inicial, por exemplo, 40%, 30%, 50%, dependendo do tipo de carro, e podes me pagar mês a mês. Eu sabendo onde te encontrar, eu sabendo onde você trabalha, eu consigo contigo ir ao banco, fazermos uma declaração
como é que se chama? Transferência permanente, e o teu salário sempre que cai é descontado para a conta da minha empresa. Claro. A ti eu consigo agora. Outras pessoas que não, obviamente que vamos ter Outros uma trâmites. análise muito profunda para quem a gente vai conceder esse tipo de venda. Não é para todo mundo, infelizmente, porque infelizmente nem todos os angolanos são sérios. A maior parte não é. Tá Isso é vendo? verdade. O nosso nível de interesse quando não temos uma coisa é este, Alan. Perceba isso. Quando não temos uma coisa, o nosso nível de interesse é aqui. Quando temos aquela coisa, o nosso nível de interesse baixa. Quando perdemos aquela coisa, o nosso nível de interesse sobe. Sobe. Estás a ver? Então, angolano, enquanto não tem o dinheiro, o carro na mão, muito interesse, vai lá, tá aqui o dinheiro da entrada, eu sou o mais sério, o meu trabalho, o meu emprego, eu sou miúdo de família, etc. Com o carro na mão vai esquecer, amnésia. Já esquece de pagar as cotas e depois vem um monte de Amnésia. problemas que vai dizer porque Exato. não, eu sofri alguma Mas coisa. na graça de Deus, a gente pensa, e tal como esse livro diz, quem pensa enriquece. Encontrei soluções que me dão a minha empresa segurança para poder ajudar as pessoas. Ok? Me dão segurança. Ou seja, quem levar um carro à prestação vai pagar. Vai pagar. Estás a ver? Que eu não posso só facilitar um lado e deixar o meu lado desprevenido. Claro. Podem roubar, podem me dar um monte de voltas, o carro pode voltar danificado e tal, mas o estudo foi feito, os testes foram feitos e a gente vai vender prestações. Todo mundo que comprar vai pagar. Mas eu que de certa forma tenho conhecimento da tua rotina e pá, tipo, nós passamos uma temporada assim todos juntos, assim uma semana e eu vi algumas coisas que, pô, também me inspiraram de certa forma e hoje eu aplico. Pô, Nunca me disseste? tu és inquieto, mano. Tu não ficas quieto. Pô, como é possível tu estás a pensar, pô, vou dormir e o cara tá ligado no computador a pensar, pô, como é que eu vou fazer isto e tal? Eu fiquei, uau, eu acho que estou a trabalhar mal. Yeah. Porque por que ele está ali e eu estou aqui? Ele está pensando como vai crescer os números isso aqui tem que se detalhar. Como é que tu fazes, como é que tu ligas a tua equipa para trabalhar de acordo com aquilo que você almeja de... Porque agora tu podes planejar uma coisa, mas daqui a 2 horas vais planejar algo melhor daquilo que tu já disseste. Como é que tu concilias e como é que a equipa consegue lidar com tudo isto? Eu acho que está aqui o membro mais próximo da minha equipa. Eu acho que eu os inspiro a estar na mesma sintonia. Eu acho que é isso. Acho que eu sou um verdadeiro líder, não sou chefe de ninguém. Sou um líder, então trilho o caminho, eu começo a fazer. A questão é que a minha equipa sabe. Se eles não fizerem, eu faço. Claro. Estás a ver? Se eles não fizerem, eu faço. Tipo, tem resultados. E fica depois chato para eles. Você fez, olha, tá a dar certo. Eu tô aqui a fazer o quê? Eu acho que eu os inspiro a isso. Mas, tipo, como é que as pessoas veem hoje olhar para ti de uma forma inspiradora e tu conseguiste fazer? Mas como é que tu começaste a modelar este valor online? Como é que tu arrecadas esse capital? Por exemplo, vamos lá analisar aqui em termos estatísticos. Só do TikTok. Quanto é que tu já arrecadaste até o momento atual? Só do TikTok mais de 50 milhões de kwanzas. Só no TikTok. Ok, fazer contas. Vamos fazer contas. Trocas de câmera, Yuri. Vamos fazer contas entre o que existe de ativos, patrimônio e etc. Né? Só em viaturas, não, falei pouco, 50 milhões é muito pouco. Só em viaturas vindas ou compradas com dinheiro do TikTok, 50 milhões de kwanzas. Ok, Alan? Imóveis. 32 milhões de kwanzas. 82. Terrenos. 336. 88. Acho que é.
A concessionária vão conseguir só quando estiver pronta. Yeah, para a concessionária uns 8, 90 e 96. 96, 90, tipo 100 paus, pronto. Vamos colocar 100 milhões de kwanzas. 100 milhões de kwanzas. Uau. Que é o mesmo capital que tu fizeste Com limpeza. com limpeza? Mas a limpeza eu precisei de muitos anos de trabalho, tipo 5 anos. Aí cai, levanta, aprende, cai, levanta, aprende, para em um ano conseguir fazer. Já esta agora do TikTok foi literalmente desde o primeiro dia até hoje. Em menos de um ano, 11 meses. Uau. É a diferença. Mas como é que tu consegues lidar com essa capacidade de sucesso? Porque como é que tu te revês na tua situação em relação a muitos jovens influenciadores que estão há anos a criar conteúdos e ainda assim não conseguem gerar aquela retribuição total, e tu que és bem recente conseguiste fazer algo 2, 3, 4 mil vezes mais? Eu sou muito ousado, não tenho medo e sou muito terra a terra. Eu respeito e sou admirador de muita gente, muito criador de conteúdo, e eu cito o nome à vontade. Sou admirador do Euclides Francisco, sou admirador do Jedson Baltazar, sou admirador da Josemar Antônio, sou admirador do Nuno Baio, sou admirador do... É malandro. Qual é o nome daquele gajo? Porra. Essas partes que eu estou a esquecer, corta, para não parecer ignorância. Não, mas é normal, é normal. Não, mas corta mesmo isso. Corta essas partes. Não vou cortar essas partes. Corta essas partes. Por quê? É normal tu esqueces. Existem pessoas que tu admiras, mas tu esqueces. Não posso lhe esquecer, meu. Sou admirador do Euclides. Já falei do Euclides. Ai, meu Deus. Armando Gomes. Sou admirador do Armando Gomes. E outras pessoas. O que acontece? Em relação a essas pessoas que eu admiro, jamais farei alguma comparação. Principalmente por serem angolanos e estamos todos no mesmo barco. Todos nós queremos uma coisa muito clara: criar autoridade, gerar valor e obter retorno financeiro. Criar autoridade é nos tornarmos grandes, gerar valor é tornar quem nos assiste grande, e isto nos gerar retorno financeiro, que fique claro, né? Então, todos esses eu admiro até hoje. Independente se no curto, médio, longo espaço eu me tornar maior em termos de números que qualquer um, não vou deixar de admirar. Percebe? Claro. Porque, vai lá, muitos estão há muito tempo nisso, muitos anos na internet. Eu estou literalmente há 11 meses. Onde é que eu estarei daqui a 5 anos? Né? Onde é que estarei daqui a 5 anos? Sentado numa mesa com Pablo Marçal. Porque numa mesa com o Nuno já estive, com o Jedson já estive, com a Josemara já estive. Percebes? Com todos que eu admiro aqui, não, falta o Euclides, falta o Armando, mas o Armando é falta de tempo, só da parte dos dois. Mas a maior parte dos que eu admiro aqui na banda, já estive sentado. Em 5 anos. Devo estar sentado com quem admiro de lá de fora. Pablo, o Tiago, um giro na Ferrari deles, na Porsche. Onde é que eu estarei? Se em um ano a minha taxa de conversão, de crescimento foi absurdamente grande e isso admira a mim mesmo, onde é que eu estarei? O que é que eu estarei a fazer daqui a 5 anos? Continuando com a mesma intensidade? Eu próprio me faço essa pergunta. Bem mais distante. Yeah. Mas uma pergunta ousada. Onde é que tu queres chegar com tudo isto? Fazendo tudo isto, qual é o teu desejo final? Existem pessoas que dizem que trabalham simplesmente para manter a estabilidade da sua família. E existem pessoas que dizem que trabalham simplesmente para ver questões de gosto. Yuri, tu tens de operar, a demanda de capital vai te reduzir aí no salário. Hein? Então, se tu, de certa forma, está na minha agora,
por que é que tu trabalhas? Em prol das pessoas que estão ao teu redor? Por gosto? Por uma questão da sociedade? Eu quero deixar um legado, ser reconhecido como o homem que transformou a realidade de uma geração sem esperanças. Boa. Certo? Este é o legado que eu quero deixar. Ariclenes de Matos, o homem que transformou a realidade de uma geração sem esperanças. O que este legado me vai trazer? Não sei. Porém, o dinheiro nunca foi o objetivo. Aliás, foi o objetivo no início, quando decidi escrever o livro. Mas, você vê o tal livro que eu decidi escrever. É mina de ouro. O tal livro ajuda mais a quem lê do que a mim que me pagam. Percebe? O tal livro, o tal e-book ajuda mais a quem lê do que a mim que ele me está a pagar. Claro. Então, dinheiro não é objetivo, é consequência. Dinheiro é consequência das nossas ações. E eu conseguindo atingir esse marco, atingir esse reconhecimento que eu quero, o homem que mudou a realidade de uma geração sem esperança. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tuga, Brasil. Ser olhado, ser respeitado não como a maior parte dos coaches são vistos. Aliás, eu nem me considero um coach, que uns dizem que sim, outros dizem que não, uns concordam, outros discordam. Não, mas aí não tem nada a ver com coach. Tu passas... É uma estratégia de business. É isso mesmo que eu dizer. Um empresário que partilha a sua jornada, a nível financeiro. Eu quero deixar o suficiente para os meus descendentes darem continuidade. A nível financeiro. Construir patrimônio e deixar. Tipo, você é daquelas famílias que você vê hoje, a gente diz, consegue por causa do pai dele, consegue por causa do avô dele. O avô quero ser eu. O meu neto vai ter que conseguir por minha causa. Claro. A nível financeiro é isso. Um monopólio, né? Em que as pessoas, a tua família... Eu vou deixar a Tomates Capital, vou deixar o monopólio, vou deixar a arte de fazer dinheiro, eu vou deixar um legado. Mas este projeto, de certa forma, como é que a arte de fazer dinheiro era para ser lançado já no dia 31 deste mês? Então, tivemos alguns sobressaltos organizacionais e decidimos adiar no Lubango. Mas em breve vamos anunciar. Provavelmente vamos fazer aqui em Luanda, depois voltamos ao Lubango e assim girar as outras províncias. De acordo com as atividades, por exemplo, que tu tens organizado, uma das atividades que tu organizaste de grande sucesso foi na Pixana. Aquilo ficou super abarrotado. Como é que foi o processo de preparação daquilo? Como é a captação de pessoas, a preparação do script, da abordagem, convidados? Olha, é o que eu costumo dizer. Não há preparação de script, não há roteiro, não há calendário, não há nada disso. Nem a própria atividade tinha um programa a ser seguido. É tudo muito natural. As coisas em mim acontecem de forma muito natural. E eu acho que se começarmos a preparar, se começarmos a ter tudo isso, pode acontecer muito melhor, pode dar muito mais certo, ou pode estragar tudo. Está a ver? Eu não sei. Eu acho que preparando, eu posso deixar de ser autêntico, de ser verdadeiro, de ser transparente. Posso passar a ser mecanizado. Eu não sei. A minha audiência gosta da minha transparência. Claro. Nas palavras. Então é isso. Sou um gajo sempre atento a muitas oportunidades, a todas as oportunidades de negócio, desde o negócio com 5 mil, negócio com 1 milhão, negócio com 10 milhões, são muito. E quando eu encontro um negócio que eu já não faria, mas dá muito certo? Porque eu testo, replico e dá certo. Se der certo nas 2 vezes é porque é funcional. Se der certo no teste, der certo na réplica, é porque é funcional. A quem é que eu vou indicar isso? A minha audiência. Mas em termos assim de convites de outras empresas que também trabalham em diversas áreas, quais são esses benefícios que tu tens escolhido ao longo do tempo para tu teres facilidade de tu obteres várias coisas? Obter várias coisas em que sentido? Por exemplo, negócios. Eu não tenho parceria
com ninguém. Eu não tenho facilidade de ninguém. Aliás, a única que tive foi de uma empresa, que não é bem empresa, é um rapaz. Pronto, é empresa porque ele já olha como empresa o negócio dele. Que encontrou-me na cidade da China. Eu vou à cidade da China, eu olho, tipo, mas com 15 mil dá para fazer isso, vende, testo num dos meus rapazes, fazendo isso em quanto tempo vais conseguir vender? Se ele conseguir vender tipo 2, 3, 4 dias e funcionar, é um negócio que eu pego e passo para os meus, entende? A única empresa que me deu alguma coisa foi uma empresa de cortinas, a Yanda Cortinas, que ele encontrou-me na cidade da China, reconheceu-me e disse: eu quero te oferecer isso. E não pediu troca de nada. Ele disse: é um agradecimento àquilo que tens feito. Lá foi, montou as cortinas na minha sala de escritório e eu fiz uma publicidade para ele. E por sinal recebeu muitos clientes depois da minha publicidade. Então, de empresas não tenho ninguém, eu vou atrás das coisas. Eu não espero, certo? Mas na medida que tu vais crescendo ao longo do tempo, por exemplo, o TikTok chega a ser mais fácil em Angola a ter ganhos em relação ao Instagram. Ganhos assim em termos de divulgação de conteúdo, de informação, para captar mais pessoas para vendas. O TikTok em mais um ano vai superar o Instagram, mas ainda não fez. Quem está no Instagram é elite. Claro. Eu costumo dizer isso, elite. TikTok é a trend. Porém o TikTok vai estar a lançar agora uma nova. Lançou o Creator Search Inside há algum tempo. Quem não usa, lamento. Os mais atentos já utilizam. E vai lançar agora, já lançou em outros países, chegou no Brasil há pouco tempo e aqui não sei quando vai chegar, mas eu já estou a estudar sobre isso, que é o TikTok Shop. Sim, já ouvi também. Também quem estiver distraído, lamento. Mas o TikTok em breve, essa é a maior plataforma comercial de tudo. O Instagram vai ficar no chinelo. Tá a ver? Então o TikTok é, para mim, a principal para viralização. Você não precisa de ter nenhum seguidor para conseguir 100 mil views. Um seguidor conseguiu 1 milhão de visualizações. Pode ninguém te seguir, mas com certeza que são as visualizações que te trazem os seguidores. Tá ver? Claro. Então o TikTok é para isso agora. Para parcerias, virem atrás de ti, virem... pronto, querer alguma coisa de em troca, Instagram. Lá na Elite. Embora que eu também estou a crescer no Instagram, já estou com mais de 13 mil seguidores. O meu Instagram também de repente começou a crescer um monte. O Instagram cresceu em quantos meses? 2, 3? Yeah. O meu Instagram cresceu em 2, 3 meses. Porque antes eu tinha 168 seguidores no Insta, 168 seguidores no Insta e tinha 53 mil no TikTok. Estou para tu ver a disparidade. Isso tem a ver também com a frequência de publicação, não? Não, porque tudo que eu publico no Insta, no TikTok eu publico no Instagram. Okay. Só que os vídeos, os conteúdos, a forma que você entrega um conteúdo é diferente. O jeito que engaja num não vai engajar no outro. Claro. O algoritmo é diferente. Claro. Tá vendo? Em 2, 3 meses que o meu Insta decidiu crescer, também já entendi o que é que ele faz crescer, certo? Mas a minha meta era 100 mil seguidores no TikTok, então direcionava tudo para o TikTok. E quando eu entendi o que no Insta faz crescer, qual é o conteúdo que atrai, que engaja com o público do Instagram, 2, 3 meses saí de 168 para agora quase 14 mil seguidores. Percebe? Mas quais são os próximos marcos, os próximos negócios que tu vais entrar para facilitar bastante em termos de aquisição de coisas em Angola? Já falaste sobre a questão da implementação de carros à prestação, mas um outro negócio que tu idealizas, que tu achas que vai revolucionar um determinado setor? Eu não falo de negócios que ainda estão na minha mente. Eu só falo de coisas que já estão em execução. Uau. O que ainda está aqui, deixa mesmo lá, ele deixa quieto. Quando sair, granada, bomba. Já estamos 30, 40 minutos. Aquilo já começa a pegar, né? Só quando está em processo, em ação. Enquanto está na minha mente, deixa lá. Mas hoje, para além de tu criares
tu também comercializas produtos para as outras demais províncias. Tu fazes chegar, hoje tu tens colaboradores para diversas áreas de qualquer província. Uhum. Tu fazes chegar inúmeros produtos. Mas hoje, se tiveres que descentralizar tudo aquilo que tu fazes, qual é a área que te dá mais valor? Que me dá mais combo. Agora, a internet é o infoproduto. Agora que a stand está em obras, está parada, não estamos a vender viaturas, o infoproduto dá mais dinheiro que a higienização. Está a ver? Nessa altura dá. Os e-books, as palestras, os treinamentos, as consultorias. Eu não cobro menos de 200 mil quando para uma consultoria de 1 hora. Isto também tem a ver com posicionamento. Tu já passas, de certa forma, negócios reais e o preço que tu vais dar é no sentido daquela pessoa que vai colher aquela informação beneficiar-se daquilo. Imagina que eu num dia tenha 5 ou 6 consultorias. Eu sinto preguiça. Eles é que insistem. Eu abro as minhas consultorias como? Vou lá no story do Instagram e coloco uma caixinha, consultoria aberta. E as pessoas começam ali a mandar mensagens, eu quero, o IBAN é enviado, eles pagam, né, fazem a transferência com o número do WhatsApp e nós fizemos a chamada, entramos em contato no WhatsApp e dali enviamos um link para o Google Meet, que é a plataforma que a gente utiliza. E lá entro eu, 1 hora com ele, 200 paus está ali. Começamos agora às 8, das 8 às 9 entrou 200, das 9 às 10 já tem outro que marcou, das 10 às 11. Um dia mesmo bem disposto, 5 ou 6 consultorias, eu gosto de falar, 1.200.000 só de conversar no Google Meet assim com as pessoas. As pessoas acabam beneficiando de mais tempo daquilo que pagaram, não é? Pagou 1 hora, se calhar pode beneficiar-se de 1 hora e meia, 1 hora Se pagar mais não, 1 hora é 1 hora, das 8 às 9. Das 9 às 10 já é outra pessoa. Que eu abro, não sei se percebeste, abro a caixinha no Instagram, consultoria aberta, 1 hora. Claro. Eles mandam mensagem na caixinha, certo? Eu quero fazer, não sei o que. Então, assim que ele mandou aquela mensagem, vai cair na nossa DM, certo? Ele manda com o número de telemóvel do WhatsApp. A equipa puxa essa pessoa no WhatsApp, marca o horário desta pessoa, das 8 às 9. Depois o Adão, das 9 às 10. O Alan, das 10 às 11. Vai marcando o horário. E vão enviando. Se eu quiser um dia inteiro a fazer isso, mas eu sinto muita preguiça. A minha equipa me obriga. Porque senão fico mesmo aí. Se não vou trabalhar, se estou em casa, fico a jogar PlayStation, Red Dead 2, Spider-Man. Fico aí a fazer nada. A me distrair. Mas há vezes que eles obrigam, como é, vamos trabalhar, vamos fazer dinheiro. Eu faço dinheiro abrindo consultorias. Em 1 hora vou te ouvir 200 paus. Eles lá na caixinha no Instagram já recebem o IBAN e o contato de telefone. Eles deixam o contato de telefone e nós mandamos o IBAN com o nosso contato do WhatsApp. Uns que já mandam um comprovativo no WhatsApp e dali recebe é feito o horário, o agendamento com o link do Google Meet. A tua consultoria está marcada para X horas. E às X horas estou lá eu, contigo, no ecrã, no computador, 200 paus, 1 hora de conversa. Mas hoje, como é que tu lidas com esse processo todo? Porque tu hoje, de certa forma, és conhecido para muita gente, tanto pela internet e depois, consequentemente, as pessoas presencialmente começam a lembrar de quem se trata. Como é que tu lidas hoje, sabes? Eu sou um jovem que gera benefício para todos os angolanos em termos de poder criar algum negócio. Como é que tu recebes o feedback das pessoas? O feedback é sempre bom, mas para mim ainda é pouco. Na rua já me param, já tiram fotos, isso é fixe, mas nunca foi o objetivo. Então para mim ainda é pouco. Eu quero... não gosto de falar de política, mas que certos mais velhos olhem e digam, temos aqui um prodígio que pode nos ajudar nos nossos objetivos. Tem ideias absurdas, ideias malucas. Em vez de gastarmos 20 milhões de dólares a comprar bandeiras, vamos pegar $1 milhão e pôr aí pôr na mão dele e ver quantos autoempregos ele vai criar. E eu vou te criar 10 mil. Percebes?
Bandeira não fala, não passa fome, não sente frio, não vota. Mas esses 10 mil, sim, comem, falam, sentem frio, fazem manifestações, votam. Não sei se estás a perceber. Consigo. Esse é o legado. Esse é o legado. Uau, é super interessante. Yuri, queres dar uma dica? Hã? Yuri, o teu protocolo, né? Eu até fiquei estranho como é que o Peter não veio hoje. Domingo. Hã? Domingo tem que descansar. Tá a domingo treinar. tem que descansar. Tem que treinar as quedas. As quedas, né? O Peter é o cara que tá sempre ao lado, né? Onde tu vais. Pete. Não, ele é Pete mesmo, de Pitbull. É meu Pete. Bate. Tá, o Peter. Peter. Falar. Yeah. Mesmo tu que estás aqui, essa tua calmaria. Não, isso aqui é tudo uma questão de impressão só. Né? Yeah, é uma impressão. Podem tentar que o Peter é melhor. Então, basicamente isso. É o legado, mano. Estás a ver? Eu já imagino tu a realizares uma atividade no HCTA ou mesmo no... Aqui no CCB, pô, encher aí 5 mil pessoas. Lotado. Eu vejo, pô... Sozinho, mano, sozinho, a grande atividade do ano. Sem ninguém, sem nenhum estrangeiro, que aqui só enche assim, até esse nível quando tem estrangeiros. Sozinho. Que é o cara que meteu 10 mil pessoas a saírem da Dibinza, do Não Te Hits, da Rolote da TT, a ganharem o seu próprio cumbu, a fazerem o seu dinheiro, deixar de se preocupar com o Estado, deixar de se preocupar com se a governação é boa, se é má, porque você quando é ocupado, você quando está ganhando o teu cumbu, você vai gastar a tua energia com teus potenciais clientes. Claro. Você não vai pensar que aquela estrada fizeram... Teu amigo vai querer vir dizer, pô, viste mais que lamba está sem água. Pô, quero lá saber, eu quero ir trabalhar para ter um cubico com gerador. Entende? E isso significa dizer que dentro em breve tu também poderás entrar para o ramo imobiliário, né? Que é no sentido de tu construir casas para jovens também. Isso é uma coisa que tenho em carteira, mas como eu te disse, eu não gosto de falar nada que está... Eu vi um vídeo teu em um terreno, eu acho que foi uma nova aquisição, não? Exato, dinheiro da internet. Eu te disse, o setor imobiliário eu sempre investi, mas nunca com tanta força como agora. Certo? Era 30 de janeiro e eu já tinha adquirido 4 imóveis com cumbu do TikTok. E aos 30 de janeiro eu virei e fiz um vídeo. Pessoal, primeiros 30 dias do ano, o que é que já fizeste? O que é que já fizeste? Primeiros 30 dias do ano, o que é que já fizeram? Eu acho que em junho tem que se fazer depois já a estimativa de negócio dos 30 dias para fazer aquisição de terrenos para o Yuri e para o Pete. Eles trabalham bastante, mano. Só que aí tá, eles ainda vendem o tempo deles a mim. Não, mas pô, eles têm que dedicar porque eles fazem também a máquina funcionar. Exatamente. Mas eles, quando pararem de vender o tempo deles a mim e venderem a eles mesmos, vão ter um crescimento mais exponencial do que o meu, porque eles estão a aprender, a entender e fazem parte desse funcionamento. Eu fui ao teu escritório um dia e teve um jovem que falou contigo e disse, pô, eu também quero criar uma empresa de higienização com meu amigo e tudo mais. Pô, só que estou com receio porque você é teu concorrente. E eu fiquei... Eu fiquei, pô, ele quer criar uma empresa de higienização, já está a estudar todo o teu modelo e ele virá com uma estratégia diferente, mas tem medo que... Ou seja, depois eu fui ali que eu te disse, pô, ao invés de seres concorrente, tu crias a tua empresa e mencionas... Não é? Tu podes dizer, não, mas ele só falou porque ele não conhecia o projeto Monopólio da Higienização, porque o monopólio existe para criar outras empresas de higienização e nenhuma delas é minha concorrente. A precificação toda é a mesma? Sim, a precificação é a mesma, as estratégias é a mesma, a qualidade é a mesma, estratégias de marketing é a mesma, como eles ganham os clientes eu é que ensinei, como eles pagam os funcionários eu é que ensinei. Esses não são meus concorrentes. Esse você vai criar a tua Alan Clean lá no Cunene. E quando a Admatos Capital receber um cliente do Cunene, já não vai mandar técnicos para o Cunene, está lá Alan Clean para fazê-lo. Boa. E está lá Alan Clean, vamos dividir as porcentagens, manda aqui 30% e você com os teus 70%. Percebe? Boa. Eu, nesse caso, eu posso dizer que tenho indiretamente a Admatos Capital espalhada por quase todas as províncias de Angola.
nunca Então, serão claro. meus concorrentes, percebes? Meus filhos do monopólio nunca serão meus concorrentes. Eu não estou a conseguir dar nesses últimos dias aulas, por exemplo, online, né? As aulas práticas para quem vive fora de Luanda. Não estou a conseguir dar. Os meus alunos, os meus filhos do monopólio já estão capacitados para isso e estão me ajudando no próprio processo de formação de outras empresas. Claro. São pessoas que participaram da formação cá, foram para outras Exatamente. províncias. Isto é o monopólio da higienização. Nós todos, desse projeto, essas 200 empresas que eu quero atingir, ainda não atingi, é mesmo para dominarem o mercado, mas ali dentro ninguém é concorrência do outro. Quando é que o monopólio da higienização vai para as demais províncias? O monopólio da higienização já está até na Tuga. Até em Portugal tem, Mas tem exclusivo, alunos. por exemplo, uma nós. atividade mesmo. Presencial? Yeah. Não sei. Não sei, porque eu faço mais investimento do que... Fiz mais investimento do que tive retorno até então. Quando tiver uma província onde estamos a ver 50, 60 pessoas com capital para investir no próprio negócio, em pagar a minha formação, a minha mentoria, comprar as máquinas conosco, 50, 60 pessoas a se manifestarem, tranquilo, vamos marcar, vão fazer toda a aquisição e quando a gente descer para aquela província, descer com tudo, descer com equipamentos de todo mundo, descer com formação, com técnicos para fazerem acontecer, com contrato com hotéis onde vão fazer os treinamentos práticos, descer com tudo. Mas para isso requer logística. Claro. Requer capital. Isso não é uma formação tipo arte de fazer dinheiro, que eu vou te ensinar, eu fiz dinheiro assim, 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 experimenta. Isso requer logística, e logística requer como... Não, porque eu vi, né, nesse período que se esteve no Lubango a fazer a questão da preparação da atividade, pressário, espaço, como planejar vídeos, é um monte de coisas que se cria e tudo isso requer gasto e o capital a ser adquirido no final deve compensar para facilitar toda aquela questão de gestão. E é deve muito... compensar e deve dar lucro, dar retorno. Yeah. Eu quero fazer mais dinheiro ainda. Uau! E só de saber que as pessoas ao longo do tempo vão mostrando muito a questão da aquisição para poder aderir às mentorias, aprender. Uau, porque tem muita gente que comenta que tem compreendido bastante. Há quem até diz, uau, pô, tu me libertaste de pensamentos negativos em termos de negócio. Eu pensava que isto não vai dar certo, mas agora faço, derro. E isso de certa forma também acaba imaginando, porque... Eu fiquei assim, pô, por que o Ariclenes não criou um vídeo? Várias pessoas e tudo mais. Pega nessas pessoas. Várias pessoas, como assim? Por exemplo, existem pessoas que de certa forma comentam de forma negativa. Não, isto é burla. Isto é não sei o quê. Mas tem testemunhos. E façam Não, mas assim, eu só vou ligar um comentário de que isso é burla se aquela pessoa provar que foi burlada por mim. Enquanto não, eu sou um pobre coitado de mente vazia. Porque dá graça. Enquanto eu oro por esta pessoa. Muitas são as pessoas que fazem perguntas desnecessárias e ficam a querer manchar algo que não funciona. Porque... Entrou um rapaz no Lubango, estávamos abri uma live no Lubango, que entrou um rapaz, não sei se tu lembras, naquela live. Antes de entrar, ele comentou: Ariclenes, faz-me subir, tem umas verdades para te dizer na cara. Mano, quem não deve, não teme. Sobe. O rapaz subiu. Pronto, para Ariclenes. Quer dizer uma coisa, tu até fazes os teus vídeos bem, etc. Mas nunca te vimos a ensinar na prática, né? Uma coisa assim. Faz muita teoria e nunca ensinamos a ensinar na prática. E eu até peguei, fiz uma das coisas que você falou. Deu certo, me deu dinheiro. Ele próprio que subiu para me reirar. Começou a dar razão em tudo que eu falo. No final das contas, que ela só queria aparecer. E tipo, e ele, todo mundo na live, na rolagem, a dizerem tipo, sai daí, você não sabe o que está a fazer. Ele foi infeliz e depois lhe aconselhei, olha, eu não tenho tempo de ir comprar capa de telefone e vender, já não é meu tempo, já não estou nesse nível, mas tu podes criar conteúdos com isso, porque se eu é quem te passei essa ideia, você testou sozinho, e te deu retorno, porque ele falou claramente que lucra com isso, agora ele cria esse conteúdo e vai ajudar mais pessoas. Então, para que ficamos a nos picar? Se podemos simplesmente testar e se resultar,
contribuir para que este movimento cresça mais. Agora você testa, me dá ainda o tocumbu numa coisa que eu vou te dizer que funciona. Se você não tem resultados, se eu te burlar, mano, vai, eu sou uma pessoa pública. Vai lá e diz, esse senhor me burlou. Quero ver. Porque enquanto não tiver isso, enquanto tiver isso aí mesmo nos comentários, burlador, não funciona, vendedor de sonho. Mano, todos os sonhos que eu vendi, as pessoas que compraram esse sonho estão a ganhar dinheiro. Todos. Todos que compraram os sonhos que eu vendo estão a ganhar combo. Quem não está a ganhar dinheiro é preguiçoso, está à espera de um milagre. Todos do monopólio, todos que leram meus e-books, quem não está a ganhar dinheiro é preguiçoso, está à espera do milagre. Mas todos que compraram meus sonhos, supostos sonhos que eu vendo, estão a fazer dinheiro, estão a viver mesmo aquele sonho. Entende? Agora, um desses que tirou do seu dinheiro, me entregou e não teve resultado, lhe burlei o dinheiro dele. E esse vem aqui me falar, vendedor de sonho, burlador. Olha, até o pessoal do Lubango, próprio pessoal do Lubango, quando fizemos o anúncio para 31 de maio, tem noção quantas pessoas pagaram antecipadamente? Ingressos de 98 mil quase, de 45, de 23. Quantas pessoas pagaram? E quando eu disse, não vamos conseguir, por mais que estejam a pagar, a atividade não vai sair conforme eu desejo, fiz um vídeo a anunciar o cancelamento. Dia seguinte estava o Yuri a fazer devolução de cada um. Percebe? De cada um. Então se sou burlador, vendedor de sonho, vem, mostra, está aqui, lhe mandei dinheiro, me burlou. Vai me queixar na polícia. Hoje nós vemos eu até vi algo no estado, né? Acho que é no estado do Peter, porque nós também queremos saber quando é que o Boss Ariclenes vai fazer doações também na Hull House, né? Estava a ver o Boss Ariclenes a fazer grandes doações, doou 400, 1000 num tal programa, tal. Porque, pô, mano, nós também estamos à espera né, das doações e tudo mais, o nome está a ser sonante. Será que nós não nos beneficiamos também? Assim, ali é duas coisas bem claras. Primeiro, por eu gostar do movimento, né? Me identifico muito com o movimento e não é de hoje. Aliás, eu faço doações antes de ser o Ariclenes conhecido que sou. Claro. Eu fiz como Dematos Capital, que nem era conhecida também. Certo? Nunca foi intenção nenhuma aparecer. Mas... E o segundo é que passei a fazer a bruto quando entendi os benefícios que aquilo trazia. Exatamente. Quando aquele programa tem uma audiência enorme. Eu já gastei, já doei 500, e dali, da pessoa citar o nome, etc. Houve um cliente que ligou no mesmo dia, ou no dia seguinte, já não lembro em condições, que me contratou para lhe prestar um serviço de 3 milhões e meio. Tipo, já doei ali 500, que nesse dia mesmo que ele falou, que me deu 3 milhões e meio num combo. Acaba cimentando o teu nome no mercado, já. Mas assim, em termos de dicas finais, assim... já? Como então? Já, 1h e tal. Já. 1h e tal. Eu já falei tudo o que queria. Já. Pessoal, internet dá dinheiro. Yuri é o assessor. Internet não dá dinheiro. O que dá dinheiro são as ações que vocês têm dentro da internet. Como gastam o vosso tempo. Como gastam vossos saldos de dados. Ele está distraído comigo. O que dá dinheiro são as tuas ações dentro da internet. O teu saldo de dados, como vais gastar. O teu tempo, como vais gastar. O que você vai aprender. Isso é que dá dinheiro dentro da internet. Eu acho, e não afirmo categoricamente, que sou o influenciador que teve o maior crescimento palpável. E eu vou fazer um vídeo a mostrar tudo. Tu não precisas provar nada de ninguém. Não quero provar, eu quero motivar. O Pablo Marçal tem que entender que ele não é nada. Não, mas me diz uma coisa. Nesse momento, tu és o TikToker angolano que mais faturou na internet. Eu acho que sim. Não sei. Tem algum que ganhou dinheiro no TikTok? Eu não sou TikToker. Tipo, não sou TikToker. Mas não sei se em meses algum influenciador atingiu o que eu atingi. Em termos de conquistas. Eu não falo só de dinheiro. Estás a perceber? E perceba, o meu conteúdo não é bunda no ar, não é rebolation, não é fofoca e não é ofensa. Isso é o que mais viraliza.
As minhas lives, eu acho que a minha live no TikTok é a única que não fala de fofoca, de besteiras, que em pleno domingo abro assim do nada sem avisar e tem 200 e tal pessoas a assistirem, 100 e tal pessoas a assistirem. Live consciente, entende? Eu não sei se existe outro, mas que categoricamente eu fiz patrimônio com dinheiro do TikTok, dinheiro da internet, em 11 meses fiz. Categoricamente fiz patrimônio. Então, fazer dinheiro é arte. Arte pura. Eu dominei essa arte de fazer dinheiro. Posso escrever um e-book agora sobre isso, sobre a arte de fazer dinheiro. Posso fazer 1001 eventos, treinamentos, a arte de fazer dinheiro, porque eu encontrei os segredos. Mano, você não tem noção do que eu fiz no início para dar certo. Todas as estratégias dos cursos Nômade Milionário, do Tiago Fins, dos cursos Método IP, do Pablo Marçal e outros. Você não tem noção de quanta estratégia eu segui à risca. Até dizer, poxa, manda lixar tudo isso, vou fazer o que o meu coração manda. Por isso é que eu disse, Pablo Marçal, Tiago Fins não são ninguém, mas também são tudo. Yeah. Seu Pablo, esse é para ti. Ei, meu amigo, corta essa parte. Não. Aqui nada vai ser cortado. Louca mesmo dos dois. Dai a tua dica. Eu não sei. Alan, não sei se tu estás-me a perceber. E acho que hoje notas a minha emoção está diferente. Porque são realidades muito diferentes. E eu quero colocar na nossa realidade que é extremamente difícil conseguir resultados. Claro. Em termos da consciência da nossa população, ainda é muito atrasada em relação à consciência latina, brasileira. Em termos de número populacional, em termos de número de leads, nós somos muito inferiores ao Brasil. Certo? Então, em quanto tempo o Pablo Marçal, Tiago Fins, desde que abriram o primeiro vídeo na internet, em quanto tempo compraram a primeira casa com dinheiro da internet? É isso que eu estou a referir quando digo não são ninguém. Em quanto tempo conseguiram comprar a primeira viatura com dinheiro da internet? Em quanto tempo conseguiram lotar uma sala de alunos com resultados explosivos com dinheiro da internet? Com quanto tempo? Não foi 11 meses como eu, então eles não são ninguém. Mas também são tudo, porque é a junção deles dois que me fez não cometer os mesmos erros que eles cometeram e simplesmente pegar na parte boa de um e do outro que gerou o Ariclenes dentro do nosso mercado fechado. Uau. Yeah. Super interessante. Não sei se percebeste agora. Se os manos entenderem à toa, cada um interpreta da sua forma. Acho que vão ver repetidamente o vídeo 2, 3 vezes e cada um vai tirando a sua conclusão. Não são ninguém, mas são tudo. É o paradoxo. Infelizmente, nós temos de chegar a certa etapa final. Para ti que gostas desse conteúdo, deixa o teu like, comenta, mas depois de tu veres um trecho do vídeo, vá até as redes sociais do nosso convidado. Siga ele nas redes sociais. Se tu tiveres interesse, já sabes qual é o nome. Solicita uma consultoria e seja feliz com aquilo que 200 tu vais paus. 200, né? Não, mas se vier pela Hot Talk, 150. Se vocês vierem em nome da Hot Talks, vocês vão ganhar aí uma promoçãozinha de umas percentagens. É que assim, nós ensinamos, Alan, a fazer dinheiro sem ter dinheiro. Claro. Primeiro começamos por aí. Ensino a fazer dinheiro sem precisar ter dinheiro. Obviamente que vais precisar para me pagar. Mas tirando essa parte, eu consigo te ensinar a fazer dinheiro sem você precisar, sem ter dinheiro. Esse miúdo já faz dinheiro que não depende de mim, do salário que recebe. Fizeste quanto de ontem para hoje? Tipo, aprendeu uma cena que eu é que lhe disse, estuda sobre isso. Estuda sobre isso. E olha, daqui a pouco vamos ter vídeos teus também. Ele tem vergonha, ele nem tem foto de perfil no WhatsApp. Ele nem tem foto de perfil no WhatsApp. Ouve, estás a ver? Esse miúdo, ele, o Alexandre, há coisas que eles dão dinheiro. Quando eu lhes disse, não quero perder tempo, estudem sobre isso. Ele estudou, aplicou, funciona, ganham como deles. Está a ver? Não precisam nem me pediram dinheiro para ganhar dinheiro, entende? Claro.
Porque eu disse, estudem sobre isso, vão para lá. Isso, para mim, já é alguma perca de tempo. Então, te ensino a fazer dinheiro sem precisar ter dinheiro. Te ensino a escalar qualquer negócio. Te ensino a identificar qualquer problema, qualquer oportunidade no problema. Te ensino a transformar uma oportunidade numa solução lucrativa. Tipo, eu te abro a mente, eu te faço olhar como um rico olha para o mundo. Não sou rico ainda. Quer dizer, você nem é rico, vai ensinar quem? Não, não sou. Mas estou no caminho, estou bem próximo. Me falta assim mesmo, para meter o pé do outro lado. Uau, com negócios totalmente reais e super valiosos. Então, it's about this, mano. Então sejam felizes com este conteúdo. Vocês já sabem como fazer, requisições e tudo mais. Então, um próximo episódio, até já.